Eu intitulei essa palavra, é uma pergunta na realidade, né? É o título da mensagem de hoje. Você está firmado no Evangelho? Então, faça a pergunta para alguém aí. Você está firmado no Evangelho? Oh Deus. Você é o resultado das suas crenças. Sabia disso? Nós somos o resultado das nossas crenças. É interessante, não sei se você, com certeza você já ouviu falar daquela doença, a anorexia. São pessoas, geralmente mulheres, que são extremamente magras, mas quando elas se olham no espelho, elas se veem gordas. Isso é uma doença. Então, elas continuam fazendo regime até, muitas vezes, isso leva a pessoa à morte. Tá? É porque existe uma crença na mente dela. Existe algo que ela acredita piamente, mesmo não sendo verdade. Mas essa crença dela leva ela a ter um estilo de vida destrutivo, a ter uma alimentação, né, que vai levar à morte. Então, no mundo, na sua vida espiritual, também é assim. Você é o resultado daquilo que você crê. Então, desde que eu vim para cá, eu tenho ensinado os irmãos a respeito que igreja não é o prédio. E às vezes alguns irmãos pensam que isso é apenas uma nomenclatura e que isso não faz muita diferença. Mas acredite, faz toda a diferença. Quando você acredita que igreja é um prédio de 4 paredes, você vai se permitir fazer coisas lá fora que você não faz aqui dentro. Então, isso é muito sério. Quando você tem revelação que você é igreja, que eu e o Márcio somos igreja, que eu e o Elisandro somos igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos, que lá na sua célula é igreja, que você e sua esposa, seus filhos são igreja, então a sua postura vai ser totalmente diferente. É o poder da crença. Você é o resultado daquilo que você crê. Você percebe o quanto que isso é sério? Amém? Então, é importante você estar firmado na verdade do Evangelho. É a verdade do Evangelho, e você está firmado nesse Evangelho, que vai fazer com que você desfrute daquilo que Cristo conquistou lá na cruz. O que Cristo conquistou lá na cruz? Paz, uma vida financeira abençoada, desfrute, alegria, disposição para você vencer o diabo, vencer as circunstâncias. Então, tudo isso, provisão de Deus, cura. O que mais, irmãos? Uma mente sã, porque tem gente que tem uma mente perturbada, vive pensando o pior o tempo todo, vive pensando que vai acontecer o pior com ela. Então, Cristo conquistou tantas coisas lá na cruz para nós, mas você só pode desfrutar disso se você estiver firmado no Evangelho. É importante nós estarmos firmados no Evangelho. Vamos ler uma passagem que está lá em Judas, irmão de Jesus, 1, versículo 13, 4, e depois o 11. Diz assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, e esse aqui é o pior tipo de gente dissimulada, parece que é, mas não é. Parece que é seu amigo, mas não é. Parece que está falando a verdade, mas é uma verdade que não é bem verdade, porque tem um pouco de mentira ali. Isso é o mais perigoso. Eram homens que estavam lá infiltrados no meio da igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça.
Lembra que eu falei qual é o resultado daqueles que desprezam a graça e vivem pela justiça própria, pelo seu mérito, pelo seu merecimento? Eu preguei isso aqui um tempo atrás. 2 resultados: pessoas ressentidas com a igreja, ressentidas até mesmo com Deus, e também pessoas promíscuas, pessoas que estão lá na pornografia, estão lá na promiscuidade. Esse é sempre o resultado, segundo Judas. Aqui também ele está falando que esses homens cheios de justiça própria acabaram transformando a graça de Deus em libertinagem. Com certeza, o apóstolo está falando aqui de imoralidade sexual. Continuamos. De nosso Deus e negaram o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Agora versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Aqui, Judas fala a respeito de 3 coisas: o caminho de Caim, o caminho de Balaão e também a revolta de Corá. Judas está dando aqui 3 circunstâncias pelas quais você pode fazer uma autoanálise a respeito para ver se você está andando na verdade do Evangelho. Ele diz: esses homens, eles estão trilhando 3 caminhos: o de Caim, o de Balaão e de Corá. Amém? Então, sabemos que a consciência da nossa fé depende exclusivamente daquilo que nós cremos. Então, o que significa estar firmado no Evangelho? Primeiro, quem está firmado na verdade do Evangelho não anda no caminho de Caim. Essa é a primeira circunstância que o apóstolo nos fala. Aquele que está firmado no Evangelho, ele não anda pelo caminho de Caim. Mas qual é o caminho de Caim? Você sabe? Pois é, quero ministrar aqui sobre a sua vida. Lá em Apocalipse 13, 8, pode abrir comigo? Lá em Apocalipse 13, 8, diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que Cordeiro é esse? Cristo, Jesus. O que João está falando aqui? Que o Cordeiro foi morto desde quando? Antes da fundação do mundo. Pastor, mas Jesus não morreu há mais de 2000 anos atrás, quando ele foi lá na cruz? Pois é, mas para Deus, Cristo já havia morrido mesmo antes da fundação do mundo. Quando que aconteceu isso? Você sabe que depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, e eles fugiram de Deus, e eles ficaram constrangidos, e o que eles fizeram? Eles fizeram roupas para si. Eles fizeram roupas das folhas da figueira. As folhas da figueira na Bíblia significa justiça própria. O que é justiça própria? É o ego. O que é a lei? Tudo isso nos fala, são palavras diferentes para nos falar da mesma coisa. É aquele que está se achegando diante de Deus, confiado nas suas obras. É aquele que está se achegando diante de Deus, confiado no seu mérito. É aquele que quer obter algo de Deus, fazendo coisas para Deus. É aquele que quer ser salvo porque ele é bonzinho. Eu coloquei um status lá do WhatsApp essa semana, uma frase que dizia mais ou menos assim, né? Uma vida toda de bondade não pode pagar pelo seu pecado, porque o tamanho do seu pecado é maior do que toda a sua vida de bondade. Somente aquele que levou sobre si todos os pecados pode remir você, pode livrar você do pecado.
Quem é cheio de justiça própria, lê essa frase e ele fica dentro dele. Não pode, eu sou uma pessoa boa, eu faço tanta coisa, Deus vai ter que me aceitar. É isso que é justiça própria. É isso que é andar no caminho de Caim. Então, Adão e Eva fizeram roupas da folha de figueira. Mas aí, quando Deus encontrou eles, Deus não aceitou aquelas roupas, porque elas representavam a justiça própria. Lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus amaldiçoou a figueira? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque aquela figueira representava obras humanas, justiça própria. Então, o Senhor veio, e o que Ele fez? Matou um animal. A Bíblia não especifica que animal é esse, mas eu e você sabemos, foi o cordeiro que foi morto, foi o cordeiro de Deus ali que foi morto. E o Senhor fez então roupas, com a pele do cordeiro para Adão e Eva. O cordeiro significa Jesus Cristo. Amém? Você lembra? Quando Jesus começou o seu ministério, ele foi ser batizado, e João Batista olhou para Jesus e ele falou o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava fazendo menção a todos os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, mas também daquele Cordeiro que foi morto lá antes da fundação do mundo para produzir roupas para Adão e Eva. É interessante que todo sacrifício que foi feito no Velho Testamento para expiar o pecado não era algo completo, era apenas, como que eu vou explicar para você? É a sua fatura do seu cartão de crédito. Então, você vai lá e você compra com o seu cartão de crédito. Está pago? Tá, né? Tá, mas quando chegar no dia do vencimento, aí que vai vir a fatura de verdade. Aí que você vai pagar, que você vai desembolsar o dinheiro. Todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento eram as compras do cartão de crédito. Você entendeu? Mas o pagamento mesmo veio quando Cristo morreu lá na cruz. Mas pastor, o que isso tem a ver com Caim e com Abel? Com o caminho de Caim? Você sabe que a história de Caim e de Abel é uma tragédia, né, irmãos? Por quê? Porque os irmãos foram para o culto, e lá no culto, depois do culto, um matou o outro. Você já pensou? Quanto que isso é sério? Onde é que foi o fulano e o ciclano? Foram para o culto. Aí daqui a pouco o pai sabe que um matou o outro lá no culto. Meu Deus, que desgraça. Foi isso que aconteceu. Mas por que aconteceu isso? A Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício, a oferta de Abel, mas recusou a oferta de Caim. Por que isso aconteceu? A Bíblia diz que Caim chegou diante de Deus levando as primícias. As primícias significa o quê? O primeiro. Primeiro. Por isso que só é dízimo quando é primeiro, irmão. Se você recebeu, separou, primeiro. Você pagou as contas e tudo, vamos ver se vai sobrar, quando não é dízimo mais. Primícias é primeiro. Caim levou as primícias, mas não sei o porquê. Caim decidiu ignorar a orientação de Deus. Qual era a orientação de Deus? Só há perdão de pecados pelo Cordeiro, pelo sacrifício do Cordeiro. Só há perdão de pecados com derramamento de sangue. Caim decidiu levar as primícias dos cereais, do trigo. E a Bíblia diz que Deus rejeitou aquela oferta. Abel não. Abel levou o cordeiro. Você pode se achegar diante de Deus só de duas formas. Sabe quais são elas?
Ou você se achega diante de Deus sem pecado nenhum, ou você chega com o Cordeiro. Só duas formas pelas quais o homem pode chegar a Deus. Ou ele não tem pecado nenhum, que esse não existe, só Jesus, ou você chega com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, amém, irmãos? Ou você chega com o sangue do Cordeiro. Então, o caminho de Caim, que Judas está falando aqui, é a religião baseada nas obras humanas. Tem uma coisa que pode estragar o resto do seu ano e o 2021 também. Duas palavras: eu mereço. Justiça própria. É preciso abrir mão de toda justiça própria. Só pode ser curado quem não merece. Só pode ter uma família abençoada quem não merece. Só pode ter uma empresa próspera e abençoada quem não merece. Aquele que chega diante de Deus: estou aqui, eu mereço. Vim aqui receber o meu salário. Mas o salário nem sempre é dinheiro. O salário às vezes é a família abençoada. O salário às vezes é a saúde, é a prosperidade, é o contentamento. Porque a justiça própria, ela age diferente na vida do incrédulo e na vida dos filhos de Deus. O incrédulo se gaba por muitas coisas. Talvez porque ele é o João Sabonetão, que transa com todas. Talvez ele é o cara que tem o carrão. Ele é bonitão, ela é bonitona, ela tem o vestido. A justiça própria, geralmente o incrédulo age assim. Nos filhos de Deus é diferente. A justiça própria age até através de coisas boas. Então, quantas vezes as irmãs chegam diante de Deus com a seguinte oração, ou às vezes procura o pastor, um aconselhamento, dizendo: pastor, eu casei virgem, e agora olha só o que aconteceu, ele me traiu, ele fez isso, fez aquilo. O que é isso, irmãos? É justiça própria, porque ela está dizendo: eu fiz a vontade de Deus, me guardei, e como que Deus permitiu que eu fosse casar com um crápula desse? Como que Deus permitiu que eu fosse me relacionar, que fosse acontecer isso? Você percebe que isso é justiça própria? Esse é o caminho de Caim. Para você ficar firmado no Evangelho, você tem que abrir mão da justiça própria. Você não pode andar no caminho de Caim. A justiça própria. Outros dizem, teve um irmão, sempre conta essa história, o irmão estacionou o carro dele e deu um temporal, e aí caiu 10.000 árvores à direita, 1.000 árvores à esquerda, e caiu uma justamente no carro dele. Aí ele procurou o pastor falando: pastor, eu sou dizimista, por que a árvore foi cair logo no meu carro? Tem alguma coisa errada com essa igreja. Você percebe a justiça própria? Esse é o caminho de Caim. Judas está dizendo: para você ficar firmado no Evangelho, você não pode trilhar o caminho de Caim. Quantas vezes irmãos me procuram, magoado, ressentido, cheio de justiça própria. Eu digo: irmão, sai desse caminho. Porque justiça própria é um negócio que só o Espírito de Deus pode mostrar para você, irmão. Você não vê, que nem feijão no dente. Todo mundo vê, menos você. Você entendeu? Se você não tem a sua esposa que lhe ama, um amigo de verdade que vai dizer: fulano. E os homens, a bragueta aberta também é a mesma coisa, né, irmão? Às vezes você está lá, bem faceirinho. Chegar alguém que ama você para dizer o seguinte: irmão,
com a bragueta aberta. Levantar o fecho aí, irmão. Todo mundo vê, menos você. Justiça própria também é assim. Por isso nós precisamos, irmãos, todos os dias clamar ao Senhor, para que a luz de Deus venha sobre nós. Você não é a melhor pessoa para se autoavaliar, acredite. Tem gente que diz, eu sou uma pessoa humilde, que sou o mais humilde de todos vocês aqui. Pois esse é o mais arrogante de todos. Porque a pessoa que é humilde, ela é humilde porque não sabe que é humilde. Se você se acha humilde, você já não é mais. Você entendeu? É assim. Então, Abel trouxe o cordeiro, mas Caim trouxe cereais. E Deus não aceitou. Você sabe que a Bíblia não diz de que forma Caim percebeu que Deus tinha aceitado a oferta do Abel e não tinha aceitado a dele. A Bíblia não relata, mas eu presumo que foi o fogo que caiu do céu. Em muitas passagens da Bíblia, e a de Corá é uma delas, o fogo caiu do céu e consumiu as pessoas. Lá, a batalha, de Elias e os profetas de Baal, lembra? E Elias clamou e o fogo caiu do céu e consumiu Elias. Não. Consumiu o quê? Consumiu o sacrifício. Quando há justiça própria, o fogo cai e consome a pessoa. Quando você está baseado no Cordeiro de Deus, no sacrifício de Cristo, o fogo cai e consome o sacrifício. É comum a gente ouvir irmãos que estão esgotados por causa da obra, por causa da vida da igreja. É comum às vezes você ouvir isso. Por quê? Por que isso acontece? Por causa da justiça própria. Se você tem agenda da vida da igreja e mais justiça própria, em algum momento você vai se encontrar extremamente desgastado. Extremamente. Não vai muito longe isso. Por quê? Porque a sua obra não está baseada no sacrifício, na vida de Deus. A sua obra está baseada no seu mérito. No seu mérito. Então você não entra em crise, quando a célula não cresce, ele não entra em crise por causa do amor aos irmãos, por causa do amor ao Evangelho. Ele entra em crise por causa do que os outros estão pensando dele. E agora? Olha lá, o pastor vai honrar o fulano, que multiplicou, mas a minha não multiplicou. O que os irmãos vão pensar de mim? Você entendeu? Entende que são duas coisas diferentes? Uma, o amor, o sentimento está baseado na vida de Deus, no sangue de Cristo, no sacrifício de Jesus, no Evangelho. O outro está baseado na justiça própria, no que as pessoas vão pensar de mim. Mas tem outros que são que nem a sarça, lá, quando Deus foi falar com Moisés, diz que o fogo caía, o fogo queimava a sarça, mas a sarça não se consumia. Essa sarça representa eu e você. Essa sarça representa aquele que não anda no caminho de Caim, ele não anda no caminho das obras, ele não anda no caminho da justiça própria, ele anda baseado no sangue do Cordeiro, ele anda baseado no sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Esse é eu, esse é você, em nome de Jesus. Lá em 1 João 3,11, olha só o que João diz. 1 João 3,11 e 12, diz assim: porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão.
E por que assassinou? Porque as suas obras eram más. Toda obra que você faz, baseada na justiça própria, diante de Deus, é considerado como uma obra má. Vou levar Agora não tem lanche mais nas reuniões, né? Mas tem que voltar em nome de Jesus. Em breve nós vamos voltar. Vou levar um lanche lá na minha célula, mas vou levar uma pizza. Que o fulaninho levou pipoca. Quando eu chegar com uma pizza lá, os irmãos vão olhar para mim e vão ver quanto que eu faço uma pizza boa. Que eu não levo qualquer coisa, não. Quem está olhando para aquele lanche, pode até pensar, que o irmão ama o corpo de Cristo, hein? O irmão ama os irmãos, vai receber um galardão. Mas diante de Deus, aquilo ali é obra má. Talvez quem olhou Caim levando lá as primícias, não era qualquer coisa, ele levou as primícias. Só que não era segundo o padrão que Deus estabeleceu, o sangue sendo derramado. Ele chegou lá e foi fogo estranho. O fogo não consumiu aquele sacrifício, consumiu só o de Abel. Já pensou quanto que isso é sério, irmãos? O porquê você faz as coisas é mais importante do que o que você faz. O porquê eu estou pregando aqui nessa noite é mais importante até mesmo do que eu estou pregando. Eu posso pregar o evangelho por interesses egoístas. Parece que não, mas é assim. Pode acontecer. Então, não ande no caminho de Caim. Judas está dizendo que certos homens, eles entraram na vida da igreja e eles estavam trazendo a igreja para olhar para o desempenho dos homens. Eles estavam levando os irmãos a olhar para os talentos apenas dos homens. Esse é o caminho de Caim. Quem está firmado no evangelho não anda no caminho de Caim. Segunda coisa que Judas fala é que quem está firmado na verdade do evangelho não incorre no erro de Balaão. Quem era Balaão? Você sabe quem era? Balaão era um profeta que pregava por dinheiro. Homens que pregam por causa de dinheiro, eles têm uma tendência. Qual é a tendência? Falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Assim era Balaão. O que ele falava dependia de quem estava lhe pagando. Isso é muito sério. Às vezes, a moeda não é só o real. A moeda, às vezes, é aceitação. Tem gente que é carente e ele quer a aceitação de todo mundo. Então, ele não consegue falar a verdade do evangelho. Ele cai e ele começa a andar no caminho de Balaão. Ele fala só aquilo que agrada as pessoas. Mas se eu falar isso aqui, aí o Marcelo não vai gostar. E se ele me abandonar, se ele sair da igreja? Você entendeu? Esse é o caminho de Balaão. Ele era um profeta que falava aquilo pelo qual ele era pago. O que mais as pessoas querem ouvir hoje? O que as pessoas querem ouvir? Você consegue. Você consegue, você é o cara, você é a mulher, você é empoderada. Vai, você consegue. Se você se esforçar, você vai conseguir. Quando saem as palestras, né, de autoajuda, as pessoas ficam, é verdade, eu consigo. Mas quanto tempo dura aquilo ali? Esse é o caminho de Balaão. Eu não estou aqui para dizer que você consegue. Eu estou aqui para dizer que a graça de Deus em você
vai levar você a conquistar. O poder de Deus em você. Eu quero dizer, você sem a vida de Deus, você não é nada. Não importa o quão determinado você seja. Você até pode conquistar todos aqueles bens. Você pode até conquistar todo aquele volume financeiro. Mas haverá desgosto. A única prosperidade que traz contentamento é aquela que Deus dá. É aquela que Deus dá. Esses dias, tempo atrás, eu estava conversando com o irmão, e ele perguntou para mim: pastor, eu posso jogar na Mega Sena? Eu digo: irmão, pior do que jogar na Mega Sena é se você ganha. Por quê? Porque se você ganha na Mega Sena, você vai ter tanto dinheiro, que há um risco muito grande de você achar que você não precisa mais de Deus, que você não precisa da vida de Deus. Tudo aquilo que substitui a vida de Deus na sua vida deve ser eliminado. Tudo aquilo, o que você tem hoje que quer substituir a vida de Deus, que quer substituir a fé na sua vida, elimine isso. E eliminar não significa só se desfazer, significa você tirar sua confiança disso. Se você conseguiu fazer uma reserva financeira, e você põe a sua confiança nessa reserva, tire a sua confiança daí. Tire. Se a sua confiança está no líder que você anda, ou talvez no pastor que você anda, se a sua confiança está na sua juventude, tire a sua confiança disso. Tudo aquilo que isenta você de usar a fé é perigoso. Tudo aquilo. Você sabe qual é a receita para o milagre? Palavra e fé. Charles faz um café maravilhoso aqui para nós. Você já tomou café preto sem açúcar? Já tomou? O negócio é ruim, né, irmãos? Quando é que fica bom? Ele vai lá, coloca o café, coloca o açúcar, um pouquinho d'água. Estou entregando o segredo aqui do irmão. E ele bate bem batido. Tem que ser bem pouquinho água. E aí depois vem e coloca outra água. Aí fica aquela espuminha. O segredo está na mistura. Quando você mistura fé com palavra, você tem resultado. Se você tem só fé, não adianta. Se você tem só espírito, não adianta. Mas quando você mistura isso com palavra, enchimento do espírito e mais palavra, e você mistura as duas coisas, então o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Então, muitos ainda vivem assim hoje. Como? Andam no caminho de Balaão. Qual é o outro erro de Balaão? Balaão pensava que Deus estava com raiva do seu povo. Balaão pensou. O raciocínio de Balaão foi o seguinte: eu vou lá, vou amaldiçoar aquele povo, porque eu estou sendo pago para isso, porque Deus está de mal com aquele povo. Porque olha só o que eles aprontaram no deserto. Olha só, murmuraram, fizeram acontecer lá no deserto. Com certeza Deus está de mal com o povo. Balaão foi para cima do monte. Balaão foi lá e Balaão tentou amaldiçoar. Você já leu a história? Sabe o que aconteceu? Balaão não conseguiu amaldiçoar. Deus disse para ele: Balaão, esse povo é o meu povo. Esse povo eu já abençoei. E se eu já abençoei, agora você só pode abençoar
você sabe que às vezes você pisa na bola. Tem pastor que acha que pode amaldiçoar você. Tem irmão que acha que pode amaldiçoar você. Não é assim? Às vezes o irmão quer ir embora, quer ir para outra igreja local, o pastor diz, vai ir, mas vai voltar rastejando. O pastor acha que ele tem o poder de amaldiçoar. Não tem. Se Deus abençoou você, ninguém pode amaldiçoar você. Tem irmão que diz, pastor, encontrei o meu nome, pastor, na boca do sapo, pastor. E agora? Irmão, se Deus abençoou você, ninguém mais pode amaldiçoar. Se Deus abençoou aquele negócio, ninguém mais pode amaldiçoar. Mas o caminho de Balaão é esse. São pessoas que desprezam o corpo de Cristo porque pensam que Deus está de mal com eles. Às vezes, os irmãos caem em pecado, em vez de você ir lá para restaurar, você vai lá para amaldiçoar, você vai lá para julgar. Não julgue quem Jesus não julgou. Não amaldiçoe quem Deus abençoou. Se Ele abençoou, está abençoado. Não tem como reverter mais. Aleluia. Nem mesmo o seu pecado pode amaldiçoar mais você, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoou aquele povo. Lá em Números 23, 7 a 8, diz assim: então profetizou a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso julgar, denunciar a quem Deus não denunciou, a quem Deus não julgou? E no versículo 21 diz assim: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Isso aqui é poderoso, irmãos. Deus não viu iniquidade em Jacó. Deus não viu iniquidade naquele povo lá. Por quê? Por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. E por último, quem está firmado na verdade, segundo Judas, não se envolve na revolta de Coré. O que foi a revolta de Coré? Quem é esse homem aqui, o Coré? Lá em Números 16, 13 diz assim: basta, as palavras do Coré, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo. É uma verdade ou não é, irmãos, que o Coré está falando aqui? É uma verdade. Isso aqui que é perigoso. É uma verdade, mas uma verdade colocada no lugar errado. Aí ele continua dizendo: e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós exaltai sobre a congregação do Senhor? Sabe o que Coré está dizendo aqui? Existe um princípio que Deus estabeleceu, que é o princípio do representante. Você lembra desse princípio? Eu ministrei aqui um tempo atrás. Qual é o princípio do representante? Que ninguém chega a Deus sem um representante. É impossível alguém chegar até Deus sem um representante. Quem era o representante aqui nessa época? Era o sacerdote. Quem era o sacerdote? Era Arão. Arão era o sumo sacerdote. Ele era o representante do povo diante de Deus. O que aconteceu? Qual é a revolta de Coré? Coré chegou diante do povo e disse: irmãos, vocês todos são santos. Cheguemos nós diretamente até Deus. Nós diretamente até o Senhor. Cheguemos nós.
Diz que quando eles foram se achegar diante do Senhor, diz que fogo caiu do céu e consumiu todos eles. Por quê? Porque ninguém pode se achegar a Deus sem um representante. Quem é o seu representante? O meu é Jesus. O seu também é Jesus. E qual é a revolta de Coré? São todos aqueles que acham que não precisam mais de um sacerdote, que não precisam mais de Jesus. Conversava com um irmão esses dias, ele pela primeira vez ia ministrar a palavra aqui no Impacto. Eu disse para ele: irmão, a primeira vez não é a pior, não é a mais perigosa. Ele disse: ih, pastor, vai piorar então? Eu disse: não, espera aí. A mais perigosa é a 100ª. Porque a primeira vez que você vai ministrar no Impacto, você ora, você jejua, você está inteiramente confiado no sacerdote, você está inteiramente confiado em Jesus. A 100ª vez, você corre o risco de achar que agora você dá conta. Esse é o caminho da revolta de Coré. Aqueles que ignoram o sacerdote. Há muitas igrejas que você vai no culto e o pastor não fala em um momento no nome de Jesus. Como que alguém pode vir aqui pregar o evangelho e não falar o nome de Jesus? Ele é o nosso representante, ele é o nosso sacerdote, Jesus. Você dá conta? Do que você dá conta? Lá de conduzir a sua casa, você dá conta? Esse é o caminho de Coré. Eu não dou conta, irmãos. Eu não dou conta de fazer minha esposa feliz. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu não dou conta de pastorear sem ele, sem a presença dele. Não abro mão. Não abro mão da vida, da presença, do fluir de Deus. Não abro mão do sacerdote. Não faça nada sem o seu representante. Sempre com o representante. Quando você chegar, chegue com o representante. Sempre. Você dá conta de criar os seus filhos sem o representante, sem o sacerdote? Existem algumas verdades. Lá em Hebreus 4,15, eu estou indo para o final, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Conserve firme a sua dependência, conserve firme a sua confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, sempre por meio do nosso sacerdote. Quando eu falo aqui, essa igreja vai crescer, não vai faltar nada, Deus vai me prosperar, quem anda comigo vai ser abençoado. Eu não estou dizendo isso porque eu me acho, eu estou dizendo isso porque eu tenho um sumo sacerdote que anda comigo. O nosso sumo sacerdote foi aceito. Uma das coisas mais importantes no Velho Testamento, a Bíblia diz que uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele precisava ser aceito, porque se ele não fosse aceito, ele morreria lá dentro. E se o sumo sacerdote morresse dentro do Santo dos Santos, era um sinal que ele não foi aceito. Deus achou iniquidade. Então o povo naquele ano não teria uma boa colheita. Eles teriam temporais, o ano não seria bom. O nosso sacerdote foi aceito. Sempre aceito.
O nosso sumo sacerdote também se compadece de nós. Eu estava estudando para essa palavra, estava pensando, por que Arão era o sumo sacerdote e não Moisés? Moisés que foi o libertador do povo, por que Moisés não foi sumo sacerdote? Não, era Arão, o irmão de Moisés. Eu presumo que não foi Moisés, porque Moisés, quando o povo estava sofrendo, escravizado pelo Egito, Moisés estava na corte do faraó. Arão estava lá com o povo, sofrendo. Cristo, ele se compadece de nós. Não há circunstância que você passe que Cristo não entenda você. Ele se fez homem. Você está sendo caluniado? Jesus já foi. Você está sofrendo alguma injustiça? Jesus já sofreu. Você foi traído, traída? Jesus foi por um dos seus discípulos. Que mais? Ele foi. O Senhor se compadece de nós. Você poderia dizer, é fácil para Deus. Ele nunca passou pelo que eu estou passando. Mas hoje nós temos um homem que é 100% Deus e é 100% homem ao lado de Deus, que é Jesus. E por último, nosso sumo sacerdote é eterno. Vamos dizer que o sumo sacerdote foi aceito, mas ele ia morrer. E aí o filho dele que ia se tornar sumo sacerdote. Mas aí o filho dele não era tão bom que nem ele. Aí o povo estava sempre naquele medo. Será que Deus vai aceitar agora? E se ele não aceitar, o ano vai ser ruim. Se ele não aceitar, vai ser um ano de... vai vir coronavírus. Vai ser ruim. Nós estamos no ano da porção dobrada, amém, irmãos? Não importa a pandemia, essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Vamos ficar em pé então, queria orar com você. Você tem que sair desse lugar firmado no Evangelho. Quem está firmado no Evangelho não anda no caminho de Caim, não anda baseado na sua justiça própria, não se achega diante de Deus baseado nos seus méritos. Não anda também no caminho de Balaão. Não presuma que Deus está com raiva do seu povo. E também não anda no caminho de